Bom, é aí que nós vamos ter agora um novo produto a ser comercializado, né? A vida africana, os negros africanos, não só homens, como mulheres e crianças também foram capturados para serem traficados, para serem vendidos. Bom, como que os portugueses começaram a escravidão na África? Bom, o português, né, o europeu, ele não vai até a mata capturar o africano. Ele não vai até as tribos, né, manter esse contato para a captura do negro. Então, o que ele faz? Ele começa a estabelecer relações, né, com alguns grupos, né, com algumas etnias, para que esses grupos trabalhem para ele como forma de escambo, assim como aconteceu no Brasil, né, com os indígenas. Os negros africanos também trabalharam na forma de escambo, sem receber dinheiro, mas recebiam alguns produtos, né, como o fumo ou o vinho, né, essas especiarias, né, esses itens que tinham muito em abundância na Europa. Então, o que o português propôs para o negro africano, né, para a etnia que ele manteve o contato? Você vai até a mata e vai capturar um negro, dois negros, uma mulher negra, uma criança, e vai trazer em troca disso: eu vou te dar um fumo, eu vou te dar um tabaco, eu vou te dar um vinho, eu vou te dar um algodão, e assim sucessivamente. Então era feito assim. Mas, professora, foi os portugueses que introduziram essa técnica, essa prática, né, essa prática de captura dos povos africanos? Não, isso já fazia parte da cultura africana, né? Geralmente, quando uma etnia, uma tribo chegava a capturar outra tribo, algum membro de outra tribo, era por alguma perda, né, de batalha, fazia parte da cultura ali, né? Só que agora eles estavam capturando para essas pessoas, para esses negros, né, africanos, serem vendidos. E um negro naquela época, um escravo naquela época, valia muito. Então, por isso que os portugueses investiram no tráfico negreiro, no tráfico de negros. Por quê? No Brasil, precisava-se de muita mão de obra escrava, né? Mão de obra, a gente sempre tem que lembrar que às vezes a gente fala mão de obra, quer dizer que eles recebem. Não, mão de obra escrava. Eles trabalhavam sem receber. Então era o foco do Brasil, né, colonial, pré-colonial na verdade, ter essa mão de obra para as lavouras, né, para as minas posteriormente, para as plantações de cana-de-açúcar. Então era essencial, certo? Porque os indígenas, os portugueses exploraram demais os indígenas, então eles não eram muitos, né? Não eram vários. Então a grande exploração dos portugueses sobre os indígenas foi extrema. Então eles já estavam o quê? Exaustos, eles já não faziam o trabalho com mais exaustidão como fazia antes. Eles conheciam a mata como ninguém, então eles fugiam, né? Isso era prejuízo para os portugueses. Então eles decidiram investir em uma outra mão de obra, né, em um outro continente, e que essa mão de obra valeria muito. Aqui no livro didático de vocês, na página 32, a gente tem uma estimativa aqui, que o valor das pessoas escravizadas variava ao longo dos tempos. Há relatos de que na região do Senegal, por exemplo, por volta de 1446, 25 a 30 escravizados podiam ser adquiridos em troca de um cavalo já idoso. Enquanto em 1460, no Congo, um cão podia valer até 22 escravizados. Então vocês percebem que o valor das pessoas, né, era muito alto. Então eles investiram nesse novo comércio, nesse novo produto de comercialização. Bom, quando a gente para perceber que
um território, né, foi explorado, foi invadido, né, tirou ali toda a autenticidade do território, do continente em si africano, né, com a exploração portuguesa, a gente vê o quanto a superioridade racial existe até hoje e existiu naquele tempo, de que um europeu, né, se achar superior, se achar melhor, né, a ponto de escravizar uma pessoa, né, a ponto de escravizar um negro, devido, né, à situação ali do seu continente, do seu território, que era inferior, né, ao território europeu, claro, né, a gente percebe essa inferioridade, mas não a ponto deles serem escravizados. Então aí a gente começa a ver o quê? O lado do africano, né? O quanto eles sofreram, o quanto foi cruel, o quanto foi triste a história do tráfico de escravos, certo? Então hoje, quando a gente vai estudar sobre o navio negreiro, sobre o tráfico de escravos, sobre a escravidão na África, a gente precisa ter um olhar muito sensível, né? Para não pender para um lado e dizer que não aconteceu, e dizer que às vezes não foi bem assim, que tem documentos, né? Tem tudo que comprova que a escravidão foi cruel, certo?